Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. E a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, 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 eu oro, confio, proclamo. Senhor, Ele fez e está fazendo muitas libertações em nós. E eu digo para você, meu irmão, não se desespere. Essa oração simples e poderosa, ela vai dar tantos frutos na sua vida, que você vai enxergar, quase que pegar com as tuas mãos. Domingo agora, eu e o Paulo estávamos fazendo a novena de Nossa Senhora. Era o segundo, a gente começou no sábado ou no domingo? No sábado. Era o segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu vou falar sobre oração. E na intenção, nós temos as intenções da comunidade Raio de Luz, que nós colocamos em comum. Mas no domingo à tarde eu tinha feito um pedido para uma pessoa. E ela tinha dito que não ia ser possível aquele pedido. E que não daria. E eu falei sim, se for para ser, vai dar tudo certo. E nós passamos o dia, mas ela já tinha dito que não tinha conseguido. E aí, quando foi, começamos o segundo dia da novena, terminamos e a gente ia começar a oração do terço. E aí eu ia desligar o 3G do meu celular, e aí eu recebi a mensagem. A pessoa disse assim para mim, uma mulher muito de Deus: Ju, nós terminamos de rezar o rosário aqui, e Nossa Senhora nos falou que era para aceitar esse teu pedido, e nós estamos mandando essa mensagem para dizer que está tudo certo. Então, o que eu queria dizer para você, eu ainda não vou falar o que é, quando vierem os frutos eu conto para vocês, mas é que a resposta de Deus, em alguns momentos ela é demorada, em outras ela é imediata. A única coisa que eu posso falar para você, Deus sempre vai responder a nossa oração. Sempre. Como eu disse, em alguns momentos imediatamente, em outros momentos Ele vai responder no tempo dEle, que talvez sejam 10 anos, seja 20, eu não sei. Mas eu queria muito convidar você hoje para a gente tratar desse tema rapidamente, sobre a oração. Porque nós ouvimos muito falar, nós cantamos aqui, se eu orar, mas o que é orar? Nós ouvimos muitas vezes falar sobre a oração, mas muitas vezes nós estamos errando mal.
E o Catecismo da Igreja Católica, ele diz claramente o que é oração. Ele diz que a oração é uma relação viva com Deus. É um momento, é uma união do nosso coração com o coração de Deus. É uma relação viva de Deus, com Deus. É um diálogo, é um relacionamento. Então nós precisamos, uma coisa que nós precisamos, e eu digo para vocês, é que nós ouvimos muitas vezes falar sobre o poder e o que é oração, mas nós rezamos errado, rezamos mal. E Jesus, como nosso modelo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 1, e é esse versículo que eu quero rezar e partilhar com vocês para a noite de hoje, quando Jesus diz assim, pegue comigo esse trecho da Sagrada Escritura, porque nós precisamos entender que nós como cristãos e seguidores de Jesus, a gente tem como Deus e Senhor Jesus, e vejam só o que Ele falou para o Pai, porque a oração, ela não vem pronta. A oração, eu aprendo rezando. Você entende? É assim, difícil de falar. Mas a oração a gente aprende rezando. Claro que tem diversas formas e tipos de oração. Mas eu quero falar no geral, que a oração é esse encontro com Deus, é esse diálogo com Deus. E eu preciso aprender com Jesus, como era a oração de Jesus. Como era a oração? Como é que Jesus orava? Para que nós possamos redescobrir isso. Nós perdemos o foco do que é oração. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de pedir. Nós deixamos de agradecer. E hoje o Senhor quer tirar de nós todo esse bloqueio. Porque a oração, ela me une a Deus. E o mundo não quer pessoas unidas a Deus. O homem não quer que você, esposa, se una a Deus. O mundo não quer que os jovens se unam a Deus. O mundo não quer famílias unidas a Deus. Por quê? Porque quando eu me uno a Deus pela oração, mais eu me torno de Deus. Quanto mais um jovem ora, quanto mais ele está em comunhão com Deus, mais ele se entrega para Deus. Quanto mais os casais oram e se unem a Deus, porque isso é oração, mais famílias santas se levantam. E é claro que vão acontecer diversas coisas, diversas situações que vão se tornar bloqueios, para que você não se torne um homem de oração, para que eu não seja uma mulher de oração, para que a tua família não seja uma família de oração. E por isso hoje nós precisamos orar, para que esse bloqueio caia. E veja o que Jesus diz, a oração nós aprendemos, e aqui, eu perdi aqui, não peguei aqui, Lucas, versículo 1 do capítulo 11, 11b, Jesus diz assim, terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, Senhor, ensina-nos a rezar. E é isso que eu quero convidar para cada um de nós pedirmos para Jesus. Pedirmos essa graça. Senhor, me ensina a orar. E como o Catecismo da Igreja Católica ensina também. Se eu quero aprender a orar com Jesus, como eles pediram, e eu, Juliane, quero, o Catecismo da Igreja Católica ensina que a oração de Jesus não são momentos específicos apenas, mas que a vida de Jesus é uma oração. Jesus, ele orava quando ele ia alimentar-se, ele agradecia a Deus a comida. Jesus orava de madrugada, Jesus orava a noite inteira, Jesus orava com os seus amigos, com um mundo de pessoas reunidas com ele, ele orava, ele rezava individualmente, ele com o Pai, ele se escondia, ele se retirava. Jesus orou quando o seu amigo Lázaro estava morto, ele foi lá diante daquela situação da morte, ele orou. Jesus orou na agonia do Getsêmani, na hora que a dor gritava dentro do seu coração. Jesus orou diante da cruz. Essa é a vida de oração de Jesus, e que nós precisamos redescobrir, que a oração, ela
é uma vida de oração, não são simplesmente momentos. E você também pode dizer: quanto tempo eu devo orar? Eu devo orar muito tempo, pouco tempo? A oração, meu irmão, ela é um encontro com Deus, como eu disse. E ela precisa causar um efeito de transformação na minha vida. Eu preciso orar até o ponto que eu percebo que a graça de Deus move no meu coração a vontade dEle. Isso é oração, é ouvir a voz do Senhor, é eu entender o que o Senhor tem para mim e eu caminhar na sua vontade. A oração de Jesus no Getsemane, quantos de nós estamos vivendo um momento de sacrifícios, de dor, de combate? E Jesus orou lá e hoje Ele nos ensina: ora na hora da sua dor, ora na hora da sua dificuldade. Lázaro estava morto, ora pelo teu filho, ora pelo teu esposo, que muitas vezes você diz que não tem mais jeito, para o teu filho que você diz que não tem mais jeito. Jesus orou, Ele se alegrou, Ele lia os textos sagrados, Ele rezava no templo, Ele lia, Ele meditava. E essa precisa ser a nossa vida, uma vida mergulhada em Deus, onde eu levanto desde o amanhecer, e a hora que eu abro os meus olhos, nós precisamos pedir essa graça para Deus, de sermos homens e mulheres de oração, que tenham uma vida mergulhada em Deus, que no meu dia a dia, em tudo aquilo que eu faço, em todas as coisas, na hora que você está fazendo o seu almoço, na hora que você se levanta, Santa Teresinha diz o que é oração. Ela diz assim, que a oração é um singelo olhar para Deus, para o alto, e um elevar do coração. E essa precisa ser a nossa descoberta, é elevar o coração, é um olhar singelo que se levanta para Deus, mas não é um olhar externo, é o olhar da alma. É isso que Santa Teresinha quer nos dizer, para nós tirarmos os olhos daquilo que passa, do terreno, daquilo que está à nossa volta, e elevar o olhar do nosso coração e da nossa alma para Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma a direção dessa situação. Orar, como eu disse, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco o Senhor na oração, quanto mais eu estou em oração, mais eu me entrego para Ele, mais eu confio nele. E é isso que nós precisamos reaprender. Como eu disse, você passa todos os dias na frente de uma igreja, tem pessoas que trabalham e passam todos os dias na frente da igreja. Orar, como Jesus nos ensina, é quando você até passar na frente da igreja, você não consegue entrar, Júnior, mas você passa e sabe que Jesus vivo está ali, eucarístico, e você suspirar, e você lançar o teu coração lá dentro do tabernáculo e falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te entrego essa situação. Jesus, eu te entrego essa enfermidade. Jesus, eu te louvo por esse dia. Jesus, eu te louvo por essa vitória. Jesus, eu confio. É isso que nós precisamos descobrir. É sermos um povo orante. E tem mais aqui, como Jesus orava. Aqui eu marquei também, aqui uma frase que diz: não existe um cristão vitorioso sem a oração. Então o que eu queria dizer também é que um cristão, preste atenção, nós que nos dizemos cristãos, nós temos que entender que um cristão que quer ser vitorioso, que quer que a vitória aconteça na sua vida, que quer que as promessas de Deus aconteçam, para que ele tenha vitória, não existe forma de um cristão ter a vitória se ele não ter uma vida de oração. E a oração é um esforço, a oração é um passo que eu preciso dar. A oração é esforço e não é simplesmente o fruto da minha vontade quando eu quero ou não quero. Para que as coisas aconteçam, eu preciso compreender que eu preciso estar em oração. Não é todos os dias que o teu corpo vai estar disposto para rezar. Porque tem dias que nós não estamos bem, tem dia que nós não estamos dispostos, que nós queremos ficar quietinhos e nem a palavra nós queremos elevar para Deus. Mas eu preciso compreender que pertence, está inerente, faz parte da vida de um cristão, que é cristão de fato, a oração diária. É isso que nós precisamos descobrir.
e redescobrir se eu sou cristão e eu não tenho uma vida de oração, por menor que seja, ela é uma vida já simplesmente desperdiçada e uma vida derrotada. Um cristão que se diz cristão precisa entender a partir de mim que a vida de oração ela precisa estar inerente. Não existe cristão que não ora, porque se eu sou cristão, se eu escolhi Jesus, Jesus orava para todas as decisões, para escolher os 12, para ouvir a voz do Pai. E nós precisamos entender e parar de fazer a nossa vida de cristão, essa vida morna e light que nós temos levado. Hoje o Senhor nos dá graça de aprender com Ele como orar. E eu repito aqui, que a vida de um cristão, que se diz cristão e não tem oração, não é cristão. É hipocrisia minha, é hipocrisia nossa, é uma farsa. Vocês conseguem entender? É vazio, é como uma bexiga. Jesus me mostra uma bexiga, ela tem aparência, ela é cheia, mas ela é vazia, ela é cheia de ar. E muitas vezes o Senhor me mostra isso agora, enquanto a gente está aqui partilhando, que nós somos cristãos bexiga, só com aparência, que lindo, não, é vazio. Qualquer coisinha que chega na bexiga, qualquer coisinha pontiaguda, fura, e ela esvazia e fica seca, murcha e não tem mais função nenhuma. E muitas vezes como uma bexiga, nós somos cristãos, aí vem uma provação, vem uma realidade, e a gente começa a dizer, eu não aguento, eu estou morrendo, porque muitas vezes a nossa vida é vazia, é uma farsa. E o Senhor hoje, na sua misericórdia, vem nos despertar, vem nos mostrar o caminho da vitória. E eu não quero falar só de vitória no sentido de coisas, repito, exteriores, mas a primeira vitória que o Senhor quer fazer e que eu preciso alcançar é a vitória de eu vencer a mulher velha que está dentro de mim através da oração, os meus vícios, os meus maus costumes, os meus relacionamentos desregrados. Sabe, meus irmãos, nós precisamos orar e redescobrir que o Senhor muda todas as pessoas, e a primeira que Ele quer mudar sou eu através da oração. Quanto mais eu e você orarmos, mais santos seremos, mais corajosos seremos. Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos que entender que a nossa vida, ela se torna uma vida elevada. Uma pessoa que ora, uma pessoa que reza, ela tem uma visão elevada de todas as coisas. Você que já viajou, você sabe, quem já teve a oportunidade de viajar de avião, fazer uma viagem de avião, e já andou, por exemplo, na cidade de São Paulo. Nós andamos ali no centro, em aqueles edifícios imensos, a gente vai andando e vai ficando assim, nossa, que lindo, aqueles prédios lindos que tem no centro de São Paulo. E quando a gente vai andando 40, 50 andares, e a gente fala, a gente se sente pequenininho, e a gente olha aquela coisa imensa perto de nós. E quando a gente está chegando de avião, que a gente vai para São Paulo, e a gente às vezes fica taxiando, porque ainda não pode ter o pouso, a gente fica lá do alto, e a gente começa a olhar e fala, nossa, parece tudo tão pequenininho, aqueles edifícios imensos se tornam pequenininhos, a gente vê as pessoas, parece uma formiga lá embaixo. E é essa oração que o Senhor quer nos ensinar, essa oração que nos eleva. Muitas vezes a nossa vida de oração é uma vida miserável, onde nós temos o olhar baixo, onde nós olhamos os nossos problemas, as nossas cruzes, olhamos as muralhas que nós temos que saltar, e nós falamos, eu não consigo, é muito grande. Por quê? Porque o nosso olhar é um olhar que não é um olhar elevado pela oração. É mais ou menos também assim, eu lembro que a Maria Clara, minha filha, uma vez a gente foi num prédio do centro, e aí a gente entrou no elevador, e ela era pequenininha, bem pequenininha, ela estava andando, tinha 1 ano, e aí a gente entrou, era um edifício comercial, ali do shopping, a gente entrou, e ela era pequenininha assim, ela estava, eu e o Paulo, a primeira coisa que ela fez foi agarrar na nossa perna, daí ela ficava olhando para aquele povo que estava ali, aquelas pessoas grandes, e ela ficou com medo, e ela ficou assim, ficou assustada. Aí o Paulo pegou ela no colo, e colocou ela aqui. Quando ela veio para o colo, ela começou a olhar
para aquelas pessoas com uma visão do alto, com uma visão segura. Aquele medo que ela estava sentindo, pequenininha, olhando aqueles homens, aquelas mulheres que ela nunca tinha visto, amedrontaram. Mas a partir do momento em que ela saiu ali daquela região, ali do chão, e ela veio para o alto, que ela subiu, que ela foi elevada, o olhar dela mudou para aquela situação. E eu preciso dizer que hoje, o Senhor está nos chamando para pular para o colo de Deus de novo. Você entende? Porque como diz o catecismo, que é a oração? É um unir-se a Deus. É estar unido a Deus, é um relacionamento. E nós precisamos dessa visão do alto para a nossa vida, de uma visão elevada. E essa visão elevada, essa vida elevada, nós teremos somente pela oração. Pela oração. Sabe, a palavra de Deus em Isaías, acho que é 40, versículo 31, tem até uma música antiga que diz que o Senhor, Ele nos dá asas de águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele lhes dará asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a palavra. E o Senhor também, Ele me recorda aquela história, eu não sei como dizer, se é uma historinha ou se é um conto, que diz que nós não somos feitos para ser galinha, que nós somos feitos para ser águia. E aí eu busquei lá, dentro do tio Google, algumas coisas, e a diferença da águia e da galinha. Primeira coisa, as duas têm asas, a águia e a galinha. No entanto, quando a galinha quer voar, Júnior, ela vai voar, mas ela voa para baixo, ela cai, ela não consegue ir além. Outra coisa que diferencia, olha meu cabelo aqui, outra coisa que diferencia a galinha da águia, porque o Senhor diz na sua palavra em Isaías, Ele nos dá asas de águia, e está cheio de cristão, parecendo cristão, entre aspas, com todo o respeito, é só um comparativo, cristão galinha. Porque a galinha só fica olhando para baixo, ela só fica bicando, ela não olha para o alto. Aí aqui dizia assim, a galinha não voa, a águia voa muito alto. A galinha, ela é uma caça, e a águia é caçadora. E o Senhor falava que nós temos que ser águia porque a águia vai atrás. Ela não fica esperando ser comida pelo desespero, ser comido pelo mundo, engolido pelo mal. Não, a águia, ela é caçadora, ela vai atrás. E diz mais também, a galinha é medrosa e ela se deixa aprisionar no galinheiro. A águia é corajosa e não se deixa prender. Não se deixa prender. Nós somos feitos para voar com asas de águia. Não se deixe prender pelo sentimento de derrota, pela preguiça. A preguiça é um mal, é um pecado que abre porta para outros pecados. E hoje nós precisamos pedir, Senhor, liberta-me da preguiça que me aprisiona. A galinha se deixa aprisionar, a águia não. Ela não se deixa prender. Não nos deixemos prender pela preguiça. Aí para terminar, a galinha, olha isso gente, faz o seu ninho ao nível do chão. E a águia constrói o seu ninho nos penhascos. Constrói a sua vida no alto. É um comparativo para que a gente entenda. Você quer construir a sua vida como uma galinha? De qualquer jeito? Uma vida pequena e medíocre? Tudo bem. Agora, se você foi feito para ser como águia, e nós fomos feitos para voar como águia, porque é Deus quem falou que nós temos, e Ele nos dá asas de águia. E se Ele dá, é porque Ele dá. Talvez você se sinta hoje exatamente como essa galinha, como muitas vezes eu me senti. Fiquei olhando para baixo, chorando os meus problemas e comendo. Outra coisa, a galinha, ela come carniça, ela bica em qualquer coisa. A águia não. Ela não come restos e mortos. Ela não come, ela procura e ela vai além. Então, meus irmãos, o que eu quero convidar é que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos faça construir a nossa vida nos penhascos lá no alto, construir a nossa história, construir a tua família. Para de ficar olhando para esse problema. Vamos permitir que na noite de hoje o Senhor nos torne homens e mulheres de oração.
Homens e mulheres que têm uma vida entregue. E o catecismo ensina: quanto mais eu oro, mais de Deus eu sou. E eu pergunto para você: você quer que a sua família seja de Deus? Ore. Você quer que essa pessoa seja curada? Ore. Você quer que a sua vida seja uma vida feliz, uma vida cheia de alegria? Ore e agradeça tudo que você tem. Talvez você não tenha tudo que você almeja, mas agradeça por aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que são infelizes querendo aquilo que o outro tem e não conseguem enxergar a grandeza de Deus na sua vida, os dons e as bênçãos. Comece a louvar, comece a agradecer pela oração. Pare de perder a graça de Deus reclamando, se comparando. Pare de viver essa miséria de vida. O Senhor quer nos fazer seres humanos elevados através da oração. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Se eu orar, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus.